A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Hoje já estamos no 3º dia da nossa série de palestras aqui sobre o Setembro Amarelo. E vocês viram aí, juntos nós somos mais fortes. A Unilogos tem promovido esses debates, essas palestras, já é o 3º ano. E eu acredito que tem ajudado muita gente, ajudado profissionais, pessoas que estão passando por situações difíceis. E hoje nós temos aqui presente conosco a doutora Deise Cristina Rodrigues Pereira Luz. Ela é enfermeira de formação, doutora em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário Saúde ABC, mestre em enfermagem pela UFC, especialista em cuidados intensivos de enfermagem pela UEC, especialista em formação de professores para ensino superior e educação pelo Centro Universitário Juazeiro do Norte, Unijuazeiro, e diretora da Rede de Saúde Mental de Juazeiro do Norte. O currículo dela aqui que eu estou passando é só o resumido, porque se a gente falar todo o currículo da doutora Deise, a gente vai ficar aqui só no currículo dela. Então, doutora Deise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco, né, de vida e viver bem, né, dessa rede tão importante, a RAS, a RAPS, e as possíveis redes que nós podemos encontrar. Maravilha. Doutora Deise, uma pergunta assim, o que te levou a entrar? A enfermagem, ela atua em muitas áreas, igual nós estávamos conversando antes, né? Eu acredito que a enfermagem, ela é, não vou falar que é a mola mestra, não, porque na verdade ela é a mola, ela é o eixo, ela é a engrenagem, ela é a parte tecnológica, é a parte humana em todo o sistema de saúde, seja ele público ou particular. Mas o que te levou aí mais para essa área de saúde mental? Eu acredito que a saúde mental, ela é a resposta para todas as outras. Não existe nenhuma outra saúde se não houver a saúde mental da população. Então, como você se percebe, como você está inserido nessa sociedade, né?
como você vive, como você se relaciona é extremamente importante. E no decorrer da minha vivência, tanto de vida, né, história de vida, como de formação e assistência, e docência, e pesquisa, a gente percebe essa importância, né, de trazer subsídios para que esse humano, né, esse novo humano, principalmente agora, ele consiga se perceber mais fortalecido, se reconhecer, para que ele possa realmente ser produtivo. Não é o simples fato de viver, é viver bem, viver com qualidade, né? É nesse sentido. Maravilha, muito bom. E eu agradeço a Deus, agradeço você, né, por ter escolhido essa área tão boa, porque está aqui conosco nessa noite também. Você vai falar para nós sobre possíveis redes de apoio. É interessante esse tema, porque, e da Rasa, da RAPS e outro, a sua experiência de trabalho. É importante esse tema porque as pessoas não conhecem sobre rede de apoio. Eu acredito que tem muitas cidades que possivelmente nem existe rede de apoio, né? Eu queria que você falasse para nós, então, agora a palavra é sua. Estamos aqui para te ouvir. Pois é, boa noite, meus amores. Assim, quando se fala de saúde, isso tudo me encanta, né? É interessante que eu venho de uma família de professores, né? Minha avó materna era professora da rede pública e meu avô trabalhador, né, dono de terras. E o estudo sempre foi muito importante na nossa estrutura familiar, né? E nesse sentido, a gente traz muitos valores para a nossa vivência diária quanto profissional. A enfermagem, ela tem uma característica muito importante, porque ela nasceu da assistência ao sofrimento dos excluídos. Então, se você buscar historicamente, você vai perceber que os grandes, né, os bem-nascidos tinham seu médico, seus cuidadores, e os pobres eram totalmente excluídos, e essa enfermagem cresceu aí e foi se estruturando, e foi buscando ciência, foi fazendo ciência e foi se transformando. E nesse processo de construção científica, ela percebeu que para que eu pudesse ter saúde, eu precisava sim ter minha cabeça sã, meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade do meu viver, né? Então, hoje, nós temos aí uma política nacional de saúde mental. Aqui no estado do Ceará, nós temos a política estadual de saúde mental, né, saída agora do forninho aí de 2022. E a saúde mental, se a gente pegar historicamente, desde nós fomos para a reforma psiquiátrica, né, em carona com a reforma sanitária. E só foi possível iniciar essa reforma, que ela não tem fim, gente. Essa reforma, ela é dinâmica, certo? Ela vai estar se modificando e se refazendo de acordo com a sociedade, de acordo com esse ser humano, essa forma desse humano viver, essa forma desse humano se perceber, e essa forma desse humano se colocar dentro de uma sociedade. Então, se você pegar na década de 70, que foi o início dessa reforma psiquiátrica, você vê que essa reforma psiquiátrica ela só foi possível iniciar. Por quê? Porque uma camada importante de intelectuais e trabalhadores da saúde, junto com sensibilizando a sociedade, iniciou esse processo. Hoje nós vivemos um processo, né, crescente. Nós temos uma rede de atenção à saúde maior, um entendimento maior, nós temos uma rede de atenção psicossocial maior, mas que, querendo ou não, tem suas ineficiências, né? Tem sua ineficiência desde deixa eu desligar aqui, desde da formação profissional
até mesmo do olhar dos gestores públicos e privados com relação à importância da saúde. Se você fizer uma pesquisa para perceber quais os eixos da saúde que eles são negligenciados, você vai ver que a saúde mental é um deles. Por quê? Porque ainda há um preconceito ou um conceito de que esse tema não deve ser falado. Graças a Deus, a Unilog ela tem uma visão de primeiro mundo, né? E que traz essa discussão para cá. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente observa essa rede, o processo dessa rede, né, de atenção à saúde, a gente vê aí que são arranjos organizativos, né, de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, né, que interagem entre si numa espécie de sistema e de apoio técnico, né, juntando com essas gestões privadas e públicas para prestar um serviço e garantir essa integralidade de assistência ao cuidado, certo? E aí a RAS, elas são sistematizadas, né, para responder condições aí, né, específicas de saúde. Você tem a porta de entrada na saúde pública, que é a atenção básica, certo? A atenção básica, que hoje ela é abraçada também por uma outra ciência, que é as terapias complementares, que ainda não foram implementadas em sua íntegra no território nacional, certo? E temos o fim do NASF, que foi uma equipe, uma política extremamente importante, composta por uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, que fazia essa abordagem inicial na atenção básica, para trabalhar essa questão da saúde mental. Nós sabemos que nessa rede de atenção, a atenção básica, ela fica com os casos leves da saúde mental, né? Precisa ser matriciado os casos leves para lá. Hoje em dia, quando a gente avalia aí a RAPS, a rede de atenção psicossocial, que não são só CAPs, a gente precisa desmistificar isso. A RAPS, ela é uma grande rede que abriga a RAS, né? A rede de atenção à saúde. A RAPS é toda a rede, desde a atenção básica, né? Todos os programas que são inseridos na atenção básica, certo? Aquela associação comunitária que tem naquele bairro faz parte da RAPS. E também a gente vai ter aí, na atenção intermediária, nós temos as AMETs, que são as equipes multidisciplinares, que surgiu através de uma portaria em 2017, que só agora, em 2021, estamos tentando implementar em território nacional, porque existe uma coisa chamada de regionalização, que é levar o serviço mais próximo da comunidade. Então, essa equipe de atenção, né, essa equipe multidisciplinar, elas são classificadas em 3 níveis. E, Deise, como esses níveis? Nós temos as AMETs nível 1, 2 e 3. E esses níveis são classificados de acordo com carga horária dessa equipe multidisciplinar. E o que é que essas AMETs vão atender? Essas AMETs vão matriciar a atenção básica, certo? Quando a gente fala de matriciamento, a gente está falando de uma conversa entre 2 equipes sobre o mesmo paciente, compartilhando saberes e conhecimentos para melhor fazer um plano, né, terapêutico para esse paciente. Então, essas equipes, AMETs, elas vão estar sendo compostas por psicólogos, assistentes sociais e médicos com expertise em saúde mental. Desde são psiquiatras? Não necessariamente. Podem ser? Podem, certo? Mas são médicos com expertise em saúde mental, em psiquiatria, que vão dar um apoio à rede de atenção básica e vão ficar com os casos moderados.
Por que que os CAPs não dão a resposta esperada, né? Os centros de atenção psicossocial não dão as respostas esperadas à saúde? Porque hoje eles abrigam todos os níveis de transtornos mentais, desde o caso leve ao caso grave e persistente. Quando você vai lá na portaria, né, de atenção psicossocial, que hoje está no consolidado 3 e 6, certo? Você vai ver que quem é perfil desses centros? Do CAPS, né? Vamos dizer o CAPS 3. São os casos graves e persistentes. Pessoas que precisam de uma atenção mais específica, mais próxima, certo? Então, se a gente tiver dentro dessa rede um fluxo bem organizado, a gente consegue dar resposta a essa população. E a gente está falando de uma população que vem de uma pandemia. A gente chega já lá, tá? Então, essa rede RAPS, ela inicia na atenção básica, passa as organizações comunitárias, associações, grupos de moradores, grupos de igreja, certo? Que é a organização da população, ok? Aí nós temos as AMETs, que é tida como um complemento da atenção básica, fazendo um eixo entre a atenção básica e a atenção especializada. Depois disso, nós temos os ambulatórios, que hoje já temos ambulatórios especializados, onde lá nesses ambulatórios nós podemos ter serviço de psicoterapias, certo? E médico especializado, que são os psiquiatras, certo? Então, essa rede especializada. Depois dessa rede especializada, é que nós temos os CAPs, tá? E a rede termina aí? Não. Existe uma coisa chamada, e a gente precisa lembrar, de uma coisa chamada de intersetorialidade. E a intersetorialidade, ela está nessa RAPS, nessa rede de atenção psicossocial. Então, a gente precisa lembrar que existem outros eixos de assistência social, de educação, de segurança. E a RAPS faz parte de tudo isso? Claro, meus amores. Se a gente pegar a Lei 10.268, né, que aí nós temos aí a Política Nacional de Saúde Mental, a gente vai ver que essa RAPS ela é muito maior do que a gente imagina. Ela entra aí as universidades, as faculdades, né, o setor privado como parceiros, certo? Então, a gente vê que essa RAPS ela é muito maior do que a gente imagina, mergulhados na nossa ignorância diária. Então, a gente precisa entender que o CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial com equipe multidisciplinar e que ele tem vários níveis de classificação, desde o CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, né? CAPS AD 3, 24 horas, e o CAPS Infanto-Juvenil. Então, nós temos aí uma rede imensa, certo? A RAPS é uma verdadeira rede imensa. Isso eu não estou falando dos hospitais psiquiátricos ainda, que há uma discussão muito grande. E a gente precisa entender que existe diferença entre hospital psiquiátrico e manicômio. A reforma psiquiátrica, ela bate nesses manicômios, que são depósitos de pessoas, certo? Que não tem uma equipe multidisciplinar trabalhando para restaurar, né, essa saúde dessas pessoas. Então, a gente não defende manicômio, a gente defende hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, leitos psiquiátricos, que a reforma diz que tem que estar nos hospitais gerais, hospitais especializados, hospitais de porte especial, né? Esses leitos onde nós temos a possibilidade de trabalhar junto com esses CAPs, com esses ambulatórios, porque qualquer ser humano ele pode ter um surto psicótico a qualquer momento.
Não é simplesmente o paciente já diagnosticado com um transtorno mental. Não. Daisy, eu posso ter um gatilho. Eu nunca tive nenhum transtorno mental e, de repente, devido a uma vivência, né, que me sensibilizou, me fragilizou emocionalmente, e eu iniciar um sofrimento psíquico. E dali eu entrar num surto psicótico. Uma das coisas que me deixou muito feliz aqui no Ceará, e eu vou compartilhar com vocês, eu viajei, né, esse mês para fazer uma palestra para a Associação Cearense dos Psiquiatras. Desde você é enfermeira e você estava falando para médicos, por que não? Somos todos colegas, operários da saúde, certo? E a gente estuda justamente para compartilhar conhecimento, compartilhar saberes. E foi muito gostoso. Por quê? Porque eu fui apresentar para eles a política estadual de saúde mental, né? E muito das minhas angústias eles compartilhavam comigo, certo? Eles compartilhavam comigo justamente em tirar esse termo surto que a gente tem nos nossos livros. Por quê? Porque esse termo surto dificulta muito a gente fazer uso de um integrante da RAPS, que é o SAMU, né? Na política estadual aqui do Ceará, nós falamos em crise psicótica, certo? O SAMU hoje, ele precisa entender que ele vai dar apoio à atenção em saúde mental, não apenas quando aquele indivíduo, ele ameaça a vida de terceiros, ou a dele próprio, mas quando ele está mergulhado num sofrimento que coloca a sua vida em risco. Por exemplo, gente, teve um caso muito especial de um adolescente de 16 anos aqui. Esse adolescente estava em sofrimento psíquico, em crise, há muitos dias, há mais de 30 dias, que ele não tomava banho, que ele não se alimentava direito, que ele não dormia. Para o SAMU, isso não é surto, certo? Com essa nova política, que não se fala mais no termo surto, fala no termo crise, agora esse caso ele é classificado como risco 1 e o SAMU tem que ir, porque o SAMU vai por risco 1 e risco 2, né? Então, nessa classificação, agora o SAMU vai, certo? Esse menino de 16 anos, que tem um diagnóstico, né, inicial, porque na psiquiatria a gente vê a mudança recorrente de diagnóstico, ele teve um diagnóstico inicial de depressão com nível elevado, com presença de ideação suicida. E a primeira forma, né, dele cometer o suicídio era não se alimentando e negligenciando o seu autocuidado. Então, esse paciente, ele foi resgatado pelo SAMU, certo? Ele foi internado no hospital psiquiátrico, ele passou 20 dias e hoje ele é um dos adolescentes assistidos pelo CAPS Infanto-Juvenil. Tá bem? Tá fazendo psicoterapia e tá tomando as medicações. Essas medicações serão reduzidas? Vão. Sim, reduzidas com o tempo, à medida que ele abraça essas terapias, né? Então, isso é um exemplo do que a gente vê. Desde SAMU faz parte da RAPS? Faz parte da RAPS. As unidades de pronto atendimento faz parte da RAPS? Faz parte da RAPS. O NAP nas escolas faz parte da RAPS? Faz parte da RAPS, tá? Crianças também têm sofrimento psíquico, crianças também têm transtornos mentais, adolescentes vivem um momento muito difícil. Aqui eu tive um caso de uma criança de 5 anos que tentou suicídio inúmeras vezes. Hoje, está a criança, a sua irmãzinha e a família fazendo acompanhamento na rede de saúde mental. Então, a gente precisa,
né? Trabalhar os nossos preconceitos com relação à saúde, os profissionais de saúde. Eu enfrento muito e diariamente esses preconceitos com relação aos ambulatórios, com relação à atenção primária, com relação à atenção terciária, os serviços de urgência e emergência, né? Que muitas vezes, não, mas isso não é, não. Gente, quando você tem um paciente que ele coloca ele e terceiros em risco, o SAMU ele precisa entender que ele precisa de um apoio. Quem é que abre? São os bombeiros. Os bombeiros abrem caminho para a equipe do SAMU entrar em segurança, certo? E essa pessoa vai ser estabilizada numa UPA, depois vai ser avaliada pela equipe multidisciplinar de saúde mental e definido se é necessário uma intervenção. Estudos mostram que nós conseguimos estabilizar um paciente, né, numa variação de 15 a 25 dias de medicação injetável. E trazemos ele para o Centro de Atenção Psicossocial para poder melhorar essa vida. Então, Deise, e quem são essas possíveis redes? O professor disse para você que eu adoro conversar. Eu adoro compartilhar saberes. Sim, está maravilhoso aqui. Eu fiquei pensando aqui, eu entrei até mesmo para poder fazer esse alerta, né? Que as crianças realmente elas também tendem à ação suicida, inclusive elas tentam o suicídio também. E os pais precisam ficar atentos a isso, né? Você me acredita que essa última tentativa de suicídio, essa criança de 5 anos, ela tentou se enterrar viva? Nossa, olha só. Né? Então, isso são situações assim importantes que a gente precisa ter. Vocês não vão encontrar em nenhum protocolo do governo federal ou dos estados que ideação suicida é uma emergência. Vocês vão encontrar que é uma urgência. Ou seja, pode esperar. Mas, com minha experiência, eu digo para vocês, tratem como uma emergência. Não pode esperar. Não pode esperar. Então, ontem a gente... Fala novamente, não, vou até colocar a câmera mais perto. Não pode esperar, então. Não pode esperar. A vida é sempre a melhor escolha. É sempre a melhor escolha. Às vezes, no momento de sofrimento, a gente acha que não. Oi? Também não desconsiderar o sofrimento, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, né? A gente viu aí que em outros países, como a Argentina, Chile, né, Bolívia, teve um índice crescente de suicídio entre idosos. Então, isso também está acontecendo no nosso território. As pessoas evitam falar. Uma das coisas que eu achei interessante, a Superintendência do Estado me pediu um cronograma de ações do Setembro Amarelo. E aí eu disse para ela, para mim o setembro é o ano todo. Sim. O que acontece em agosto e setembro é um agravamento do quadro. Mas a gente está no amarelo o ano todo, certo? Então, uma das dicas que eu coloco para meus colegas da área de saúde, independente de ser da saúde mental ou não, tratem os 12 meses como amarelo. Os 12 meses como amarelo. Fazendo ações, buscas, certo? Aqui em Juazeiro, eu fiz uma verdadeira rede de apoio com as escolas, com as creches, com os CREAS, com os CRAS, entendeu? Com associações. Essas são as possíveis redes de apoio, tá? Com professores da escola, nas reuniões com os pais e mestres, certo? Então, a gente precisa entender, quando a gente fala em possíveis redes de apoio, às vezes você tem um pai e uma mãe negando que a criança está em sofrimento, mas você tem uma avó, que é uma possível rede de apoio. Você tem os tios, que são possíveis redes de apoio. É interessante que eu já consegui até vizinhos muito próximos ser rede de apoio, tá? Então, assim, desde tem uma receita? Tem. Tem. O seu conhecimento, sua sensibilidade
e sua disponibilidade de resolver um problema. Tá? Essa é a receita. Eu pensei numa pergunta que eu vou até colocar na tela aqui, olha. Como o município poderia melhorar a assistência na criação da rede de apoio? Ou de uma rede de apoio, né? Uma das dicas, certo? Hoje eu tenho uma parceria com uma instituição chamada aqui Casa de Saberes. Uma das dicas é promover capacitação entre os professores da rede, tá? Uhum. Isso ajuda muito, 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 muito a perceber possíveis sofrimentos entre crianças e adolescentes, certo? E também fazer capacitações de cuidadores, ACS, tá? É muito importante. Isso te ajuda muito a nível municipal. Lembrem-se que as grandes transformações acontecem no território, no município. Uhum. Então, cada município tem uma característica, né? Tem uma cultura diferente, e a gente precisa desenvolver mecanismos que atendam àquela cultura. Ó, você pode ir atrás de comunidades quilombolas. Nós temos um projeto aqui de saúde popular, que nós pegamos lideranças dentro dos bairros, certo? E falamos sobre prevenção ao suicídio, falamos sobre sofrimento psíquico, pós-venção, tá? Porque depois da tentativa, ainda tem um depois. Como essas pessoas vão ser abraçadas? Como essa família vai ser trabalhada? Tá? Então, você pode fazer, né, capacitações de cuidadores populares. Eu não tenho problema nenhum com crenças. Tá? Eu tenho a minha crença e respeito a crença de todo mundo. Então, eu não tenho problema. Eu entro dentro de terreiros. Ai, são festas lindas. Né? Eu sou católica, mas eu acho lindo. Né? É uma cultura linda. Eu entro dentro de casas de prostituição para falar sobre vida, sobre qualidade de vida. Então, assim, uma das coisas que você, profissional da saúde, que está me ouvindo agora, que para salvar, a gente tem que desmistificar. A gente tem que trabalhar os nossos preconceitos, certo? A gente tem que se oportunizar. A escuta qualificada, ela não é qualquer escuta. Eu já vi um pipoqueiro fazer uma escuta qualificada melhor do que um profissional de saúde. E ele resolveu o problema ali. Eu fui, para você ver, eu fui para a missa, tinha uma pessoa em sofrimento, ela sentou para comer uma pipoca, né? Eu não sabia, e ela começou a conversar com o pipoqueiro. O pipoqueiro escutou, escutou, escutou. No final, ele olhou para ela e disse: minha filha, fique sofrendo só não. Olha, tem um CAPS bem aqui, pertinho. Vá lá, conversa com as meninas. Olha o palavreado simples. Entendeu? Você não está só. Você não está só. Então, assim, ela disse: é mesmo. Eu vou mesmo. Doutora, eu fiquei pensando aqui, você falou sobre a questão da equipe multidisciplinar. Eu sempre estudei a área de saúde mental, tenho mestrado, doutorado na área, e para mim é algo tranquilo, né? O tema é difícil de vivenciar, mas o tema é tranquilo. Mas o que eu percebo muito são barreiras que muitos profissionais da área de saúde, eles têm, inclusive até médicos e equipe multidisciplinar também. Aí vem a pergunta: como quebrar essas barreiras para treinamento de saúde mental nas UBSs, ESFs, né, de profissionais de saúde? Por quê que eu estou falando isso? Por exemplo, vem uma pessoa que ela está em sofrimento, né, ali de saúde mental, com algum transtorno, e ela vem uma vez, tudo bem, a equipe atende. Ela vem a segunda vez, a equipe já começa a olhar, a segunda vez que ela vem. Ela vem a 10ª vez, a equipe vai falar: já vem fulaninha. Como trabalhar isso, como quebrar essas barreiras, né, com as equipes? Aí eu digo para você,
Água bate, né? Nós somos militantes da saúde mental. Então, a gente não pode desistir. A gente está falando de uma coisa chamada de matriciamento. Uhum. Há uma resistência muito grande da atenção básica com relação a isso. Mas a gente precisa, quanto direção, quanto gestão municipal, insistir. Insistir, insistir e insistir. Certo? Então, assim, dia 30 agora, eu preparei um momento só para os médicos. Aí, vamos falar psiquiatra, médico para médico, enfermeira para médico. Uhum. E isso a gente precisa insistir. Infelizmente, não existe outra forma. Uhum. É tentar levar números, tentar sensibilizar essas equipes para que eles possam realmente abraçar. E outra, a gente precisa empoderá-los com relação ao papel deles, à função deles. Não existe esse ser intocável na saúde. Uhum. Certo? Nós todos somos operários da saúde. Nós só existimos porque existe uma população que precisa de nós. Então, isso tem que ser colocado. Olha, eu me formei na Universidade Federal de Fortaleza. Uma das coisas que mais me encantava na saúde de Fortaleza, né, era justamente esse entendimento, na maioria dos casos, de que nós todos somos operários da saúde. Né? Nós trabalhávamos na UTI de igual para igual. Tá? Na UTI do HGF. Então, isso me massageava muito o coração. E eu queria isso para a atenção básica, né, para os outros serviços. Porque quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Isso aí é a maior verdade. Se a gente tiver realmente esse matriciamento, essa conversa de atenção terciária, atenção especializada, secundária, atenção básica, e as outras secretarias que a gente não pode, porque a saúde mental ela tem um fator social muito importante. Uhum. Muito importante. Então, a gente não pode, né, tirar esses outros setores. Então, como a gente pode diminuir isso? Insistindo, indo para dentro da atenção básica, sensibilizando, fazendo trabalho de sensibilização, né, para que a gente consiga chegar à consciência. Eu sou freiriana, certo? Então, eu gosto muito de trabalhar com o que você sabe. Então, a partir do que você sabe, dos seus valores, do que você julga importante, eu busco adentrar para que você consiga transformar a sensibilização que eu estou te promovendo em uma consciência. Né? Então, esses médicos, essas enfermeiras, esses dentistas, gente, dentista também faz saúde mental. Com certeza. Né? Inclusive pode até prescrever. Fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde precisam estar mergulhados nisso. Todos. Senão a gente não vai avançar. Nós estamos falando de um novo humano, de um novo tempo. Esses 2 anos de pandemia transformaram as pessoas. Nós estamos aí com esse humano frágil, esse humano de vidro. Então, a gente precisa sensibilizar todos, desde a atenção básica, né, até os serviços de urgência e emergência. Certo? Por quê? Porque a saúde ela é frágil. Nós somos frágeis. A vida é frágil. Né? Aí você me fez lembrar uma pergunta que eu ia te fazer. Qual a importância da saúde mental para esse tempo agora, né? Para esse tempo que a gente está vivenciando agora. Porque nós estamos ainda... A pandemia, na verdade, ela não acabou. A gente fala que acabou, mas não acabou, na verdade. A gente está no processo de negação da pandemia, né? Igual as outras que já vieram no passado, né? Já foi tá aí. Olha, existe um mundo antes e depois da pandemia, né? A saúde mental hoje é a principal saúde. Porque
o indivíduo com a saúde mental fortalecida, ele vai ter um sistema imunológico fortalecido. Então, a saúde mental hoje é o carro-chefe. Tá? Para tudo. E ela tem um fator social muito importante. Porque não existe saúde mental sem um prato na mesa. Não existe saúde mental sem uma casa para morar. Não existe saúde mental sem um emprego. Então, essa saúde mental, ela não é só das secretarias de saúde, não é só dos ministérios de saúde. É uma questão social também. Então, a importância da saúde mental fica difícil até de definir. Ela é crucial para a gente continuar sobrevivendo, para a gente continuar respirando. Então, tudo vai ter que começar por ela. Né? Desde aquela afetividade em casa, de você se olhar, de você se perceber, de você olhar nos olhos dos seus filhos, né? Da pessoa que te ajuda na tua casa, certo? Então, essa saúde mental, ela está cada vez mais definida como o nosso alicerce, para que a gente continue existindo. Senão vai ser a subsistência. Não vai ser uma vida, vai ser uma sobrevida. Né? Então, uma das coisas que eu costumo dizer para meus colegas de trabalho, né? Eu estou diretora da saúde mental, mas eu sou militante da saúde mental. Né? E isso enquanto eu estiver respirando nessa terra, e que se Deus quiser, mesmo quando eu fizer minha passagem, eu deixe meu legado e que ele consiga ter voz. Né? Saúde mental é vida. Não é qualquer vida que se quer viver. A gente quer viver bem. Certo? Então, depois dessa pandemia, gente, a gente ainda vai passar algumas décadas. Ainda vai passar muitas décadas. Porque tudo mudou. Esse humano mudou. Os medos dele se transformaram em pânico. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E a saúde mental no Brasil, ela sofreu um grande impacto. Um grande impacto. Com o fim da coordenação de saúde mental nacional, ela sofre um grande impacto. Os estados que têm uma compreensão melhor de saúde estão fazendo sua política estadual de saúde, para poder contemplar as suas populações e conseguir diminuir, minimizar o sofrimento dessas populações. E outra coisa que é extremamente importante chamar a atenção de vocês que estão nos ouvindo hoje, né, que às vezes falta para a gente uma compreensão maior do que é essa rede de atenção à saúde. Né? A rede de atenção à saúde é todo o sistema único de saúde. É todo o sistema único de saúde. Então, a RAS e a RAPS, elas são únicas, são uma só. Tá? A diferença é que essa RAPS, essa rede de atenção psicossocial, ela é maior, porque ela entra mais nas comunidades, nos territórios. E ela traz mais, desde escolas, associações, entendeu? Grupos do Texto dos Homens, faz parte da RAPS, porque eles sentam após esse texto, eles conversam, então eles sabem um da vida do outro, eles compartilham. Né? Os maçons, faz parte da RAPS? Faz. Então, todo o espaço que é possível um diálogo, que é possível uma interação, né? Uma vivência, faz parte da RAPS. Então, é extremamente importante a gente entender a rede de atenção à saúde como sistema único de saúde e a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, com essa RAS, com todo esse sistema único de saúde, mais a sociedade como um todo. Tá?
Então, para que vocês tenham a dimensão da RAPS, certo? Eu posso ir num colégio privado e pedir ajuda, fazer um trabalho de atenção psicossocial lá? Posso, tranquilamente. E eles vão te agradecer. Eles vão te agradecer porque a situação está muito difícil. Nós temos aí crianças com TDAH, com TOD, crianças em sofrimento psíquico, crianças depressivas, crianças com ansiedade exacerbada e adolescentes também, adultos também. Então, essa pandemia, né, exacerbou todas essas questões. Se nós tínhamos 100, hoje nós temos milhões, né? Então, é extremamente importante que a gente consiga, com os nossos ouvintes, nossos estudantes, colegas aqui, tentar o máximo possível, professor, sensibilizar com relação a isso. Amarelo são os 12 meses do ano, não é só setembro. E a vida é sempre a melhor escolha. Viver é tão bom, né? Poder viajar, poder estar com os amigos, né? Com a família. É algo maravilhoso, né? Nós estamos agora voltando para Curitiba, né? Atualmente estou aqui na minha cidade natal, num calor abençoado de Governador Valadares, né? E voltando para Curitiba, quando eu falo e faço esse movimento, é também um movimento de memória, pelo trabalho que já vivenciei em Curitiba. A rede ali de apoio é fantástica. A prefeitura ela trabalha de uma forma assim com maestria no treinamento de toda a equipe. Então assim, sempre tem treinamento com enfermeiros, com psicólogos, com a equipe toda. Não é só um grupo, aí vai assim, vários profissionais, né? Eles vão lá, fazem um treinamento, depois volta, passa uns 2 meses, faz de novo o treinamento, e assim, é algo que fica tão alinhado que fica fácil de você trabalhar. E eu acredito que esse é o caminho, como a doutora está falando aí, é o caminho da equipe multidisciplinar de forma alinhada, né? Olha, esse é o pensamento, isso que a gente deve fazer, vamos trabalhar juntos, que a vida é a melhor escolha. Uma das coisas que a gente tem que colocar é a educação permanente. A educação permanente, ela tem que ter um cronograma. E você tem que ter uma busca de dados da sua população para saber quando, muitas vezes, é necessário antecipar os fatos, certo? Aqui, nós temos equipe trabalhando em diversas escolas, né, capacitando professores, capacitando cuidadores, certo? Dos mais diversos níveis, desde a primeira infância até, né, o terceiro ano, certo? Porque não tem como ser de outra forma. E capacitando CRAS, CREAS, certo? Equipe de abordagem, Centro POP, que é um centro que trabalha aí com pessoas em situação de rua, que tem um sofrimento psíquico associado importante. Nós temos aqui consultório de rua, que a saúde mental trabalha junto, certo? A unidade de pronto atendimento, o hotel popular, certo? Uma das coisas aqui que é extremamente importante, que eu estou tentando trazer para cá, é, novamente, o Hospital Dia. Ele é muito interessante, ele faz parte da RAPS e ele faz um trabalho incrível com os pacientes, que são aqueles pacientes que chegam no serviço de manhã, tomam o café da manhã, tem um lanche da manhã, almoça e faz todas aquelas terapias e acompanhamento, né? Que são pacientes com estado grave e persistente. Que hoje quem faz esse trabalho aqui no Juazeiro é o CAPS 3, CAPS Geral 3, entendeu? Ele trabalha 24 horas, o CAPS Geral 3, tem unidade de acolhimento dentro do CAPS 3, e ele atende maiores de 18 anos. Isso aí é muito interessante. O Hospital Dia, né, o programa de volta para casa, porque você trabalha as famílias, certo? Então, isso tudo a gente precisa. Teve uma portaria
do governo federal, que era um ambulatório para adolescentes com depressão e ansiedade. Fiz o projeto, em 24 horas suspenderam a portaria. Mas era um projeto interessante demais, porque a gente poderia fazer um ambulatório específico para adolescentes, com profissionais com empatia, com capacitados para estar atendendo essa população, essa clientela. Então, a gente precisa trabalhar também esses ambulatórios especializados, que dá um apoio assim, ó, maravilhoso. Porque, querendo ou não, a população tem muita resistência aos centros de atenção psicossocial. Eu não sou doido, para que eu vou para o CAPS? Eu escuto muito isso, diariamente. Aí eles riem quando eles dizem assim, mas eu estou precisando de uma vaga lá. Aí, doutor, eu estou precisando de uma vaga. Estou precisando de uma vaga lá. Aí eles começam a rir. Mas tá bom, doutor, eu vou lá. Às vezes essa brincadeira é uma espécie de fuga, né? Ou para enfrentar a realidade também, né? Que ela está vivenciando. E é muito interessante, doutora, quando você fala sobre a questão desse público específico, né? Nas palestras aqui tem sido muito abordada essa idade, essa faixa etária, né? Esse período da vida que é a adolescência. Tantas transformações, tanto sofrimento, e precisa muito desse apoio. Eu não sou criança, mas também não sou adulto. Eu não me mantenho. Né? Eu não tenho vontade, eu tenho agonia. Meus hormônios estão à flor da pele. Né? É uma fase da vida muito difícil, de muitos conflitos. Como alguns falam, eu queria fugir, mas de mim mesmo. E todo mundo é chato, todo mundo sabe menos que eu. É verdade. Eu acho que eu estou nessa fase. A adolescência é uma fase que é muito. Eu falo que é a melhor fase da vida. Mas também para muitos é a pior. Porque depois dela tem as contas para pagar. Aí vem outras crises, aí vem outros problemas. Muito bom, né? A gente vai ver É da. muito gostoso. É muito Sim, gostoso, assim. Eu agradeço muito à Unilog por essa oportunidade, professor, que vocês estão me dando, né, de falar para os colegas, falar para os estudantes, né? Nós somos estudantes, eternos estudantes, sim, né? com certeza. A gente não sabe tudo, a gente busca todos os dias, busca. Aqui eu busco esse processo de capacitação, né, permanente. A gente começa uma bateria agora com médicos, enfermeiros, ACS e a equipe do antigo NASF, né, que são assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Então vai ser uma bateria assim bem longa. Eu recomendo muito aos colegas fazerem aí no seu município, porque quando a gente fortalece a atenção básica, a gente fortalece toda a saúde, certo? Então a gente precisa sim, é a nossa principal porta de entrada, é o que está dentro do território daquelas pessoas, que está mais próximo delas, tá? Então, a gente fortalecendo, né, e tendo o matriciamento estabelecido, né, tendo as pactuações estabelecidas, que vocês podem estar fazendo pactuação com o SAMU, com a UPA, e para pactuar nós precisamos capacitar. Então, a rede de saúde mental, as universidades, as faculdades, elas podem se inserir nesse processo, certo? Para que a gente possa realmente ter uma população mais feliz, mais autônoma, porque cabeça sã, liberdade, né? Cabeça Verdade. sã, liberdade, entendeu? Então, a nossa cabeça sã nos propicia isso, a liberdade de viver da forma que quer, com respeito, com cidadania, né? Com dignidade. Doutora, nós já estamos chegando ao final agora. Eu gostaria de uma palavra sua, última palavra aqui, é, de o que você quiser, palavra franca. Pode falar da sua experiência, ou pode dar uma palavra de motivação. A palavra é sua agora, para nós encerrar. Tão maravilhosa, que para mim está sendo fantástico. Eu ficaria aqui mais uma, duas, 3 horas aqui tranquilamente, viu?
Eu gosto de falar, viu, gente? Eu adoro estar com pessoas, eu adoro seres humanos. Gente, eu sou simplesmente Deise Luz, certo? Cearense, né? Nordestina mesmo, filha de professores, militante da saúde mental, professora, enfermeira, brasileira, não desisto nunca, certo? O conhecimento liberta, né? Eu busco, logo eu existo. Então, o que eu digo para vocês é que se busquem transformar a sua vida e levar algo de bom para a vida das pessoas. Vocês, quanto profissionais de saúde, estudantes, sociedade, vocês podem salvar uma vida. Então, coloquem saúde mental aí no seu exercício diário, certo? Sejam bons profissionais, sejam profissionais que façam a diferença, que amem o que faz. A recompensa financeira, ela é uma consequência de uma execução bem feita, tá? Eu digo que a gente sempre tem a capacidade de transformar, não só a gente, mas o meio que a gente vive e o outro. Se alguém te pede ajuda, ajude. Ele não só avisou, ele pediu ajuda. Então, viver sempre é a melhor escolha. E viver bem é o nosso objetivo todos os dias. Então, seja saúde, viva o SUS e vamos salvar a vida juntos. Obrigada pela oportunidade. Maravilha, doutora Deise. Eu vou ter que aplaudir aqui, olha, muito obrigado. Foi fantástico, viu? Realmente, a doutora Deise Luz trouxe muita luz ao tema, né? Muitos insights aqui, acredito que foi fantástico, assim, veio para brilhantar mesmo esses dias aqui do Setembro Amarelo. E já vou te fazer um convite para o início do ano que vem, nós sempre temos o Janeiro Branco, né? Já vou fazer o convite para participar conosco, falando especificamente de saúde mental, não só da questão da prevenção do suicídio, mas em termos gerais de saúde mental. Já está convidada, tá? Para o nosso Janeiro Branco. Eu já aceito. Maravilha, assim que é bom. Então já está confirmado, gente. Aí, olha, para janeiro já temos a doutora Deise conosco, viu? Muito obrigado, viu? E eu que agradeço. Agradeço também aí a prefeitura, agradeço a todas as pessoas que trabalham com você por ter nos cedido a sua pessoa, né? Essa brilhante pessoa, cheia de luz, cheia de amor, cheia de alegria, né? Cheia de vida. E a vida é sempre a melhor escolha. Muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Beijão também. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Continuamos na próxima semana aqui. Muito bom para vocês. Para nós tem sido fantástico. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior.
Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família.